Bem-vindo ao Mar de Letras. Filha e neta de cabo-verdianas, a nossa convidada de hoje mergulhou em 5 séculos de história para produzir um inspirado romance. Chama-se Família Jardim, O Segredo, e é apenas um dos segredos de que queremos ouvir falar, Sónia Jardim. Sónia, bem-vinda ao Mar de Letras. Obrigada. É inevitável começar por esta introdução que eu fiz agora. Como é que foi mergulhar em quase 5 séculos de história? Foi uma grande aventura. Começou por ser um objetivo mais pessoal, uma busca da minha árvore genealógica, mas a determinada altura vi-me envolvida numa teia de segredos que fervilhavam por serem descobertos, como são os bons segredos. Foi uma grande aventura. E nem suspeitava que esses segredos a esperavam? Não, de todo. Começou por uma mera pesquisa genealógica. Eu gosto muito, tenho fascínio pelo passado, mas vi que não poderia ficar por ali todo. Não, era impossível. E então foram 13 anos de pesquisa. 13 anos de pesquisa. Recuei até ao século XVI, consegui obter as minhas raízes até ao século XVI, mas foi muito mais do que obter as raízes. Foi desvendar segredos que realmente existiam na família, que existiam na história de Cabo Verde e que tive a possibilidade, graças a Deus, de poder partilhá-los. A Sónia apresenta quase como um dado curricular ser filha e neta de cabo-verdianas, em rigor de Santo Antonense. O que é que tem de especial Santo Antão? Santo Antão dizem que é a ilha mágica de Cabo Verde, a Ilha das Montanhas, é a ilha mais verde, é a ilha onde foi feita muita da história de Cabo Verde, sem desprimor em relação às outras ilhas, mas é verdadeiramente uma ilha mágica. Como todo o Cabo Verde é mágico, mas Santo Antão tem ali algo de muito especial. E a minha família está em Santo Antão, tenho raízes desde sempre, não é só a avó, a trisavô, desde quase o início da descoberta de Cabo Verde, foi no século XV, nós estamos lá desde o século XVII. Mas foi em Lisboa que a Sónia nasceu e é também em Lisboa que, ainda muito nova, começa uma espécie de imersão no meio cultural. Desde muito nova era frequentadora de museus e de exposições. É verdade. Eu sou apaixonada, a minha formação é toda na área financeira, mas eu muitas vezes, atualmente penso, costumo dizer, optei por aquele lugar seguro no cinema, aquele caminho que na altura era dito como seguro e enverdei pela área financeira. Mas chegou a altura de me levantar da minha cadeira segura no cinema e optar por assistir a outro filme e estar num lugar que não está marcado. Não é aquele lugar que disseram que era o mais... A célebre saída da zona de conforto. Exatamente. E é engraçado estar a usar uma alegoria do cinema para definir a sua vida, porque também é uma frequentadora de cinema. Sim, desde apaixonada. aos 4 anos já era frequentadora semanal de cinema, porque já sabia ler. Todas as semanas, exatamente. Deixavam-me entrar, ia com a minha mãe é uma apaixonada pelo cinema, e incutiu esse gosto em mim e deixavam-me entrar, até já me conheciam em determinados cinemas que já fecharam, no Cinema 222. Cine 222, Cine 222. Já se riam que todas as semanas, ou domingo, normalmente, lá íamos nós e eu podia entrar porque podia ver, sabia ler e portava-me bem e adorava cinema, adorava. Lendo aos 4 anos, fascina-se logo pelos livros? Sim, completamente. E esse fascínio mantém-se. Ponham-me numa biblioteca, numa livraria, não me deem mais nada, só livros. Não tenho paciência assim, pronto, normalmente na minha faixa etária, roupas, ir a lojas, comprar... Não, mesmo livros, é uma paixão. Quais é que eram aqueles que achava, nesta altura, 4, 5, 6, 7 anos, que achava que iam ser, ou que seriam os livros da sua vida? Eu gostava muito de ler nessa altura livros com 5, 6 anos, lembro-me de livros de detetives em que não se sabia... Tinham segredos. Sim. E que não se dizia, eram livros de crianças, deram uma vez um livro desses no Natal, tendo uma pessoa que não lembro perfeitamente desse Natal, não costumava ir aos Natais lá em minha casa, vivia em Londres e trouxe-me um livrinho que na altura ela fez-me a tradução, essa senhora, em que era a história, e depois eu consegui comprar cá em Portugal, a minha mãe comprou-me,
em que nós não sabíamos quem é que era o culpado. Eram pequenas histórias e tinha desenhos e tinha a história e tínhamos de descobrir quem é que era o culpado, quem é que tinha roubado, e indicarmos as pistas. Depois tinha as soluções no final do livro. Eu tive Mas esses adorava. livros, tinham diversos graus de dificuldade, as Sim, histórias. Eu sim, também depois tive. foram cá publicados. Também tive esses Adorava. Ainda tenho lá em casa. Agora é o meu filho que se diverte com... Eu sei que a Sónia tem na investigação, na escrita e na pintura três das suas grandes paixões e que até já recebeu uma distinção por um quadro seu. Exatamente, foi num concurso de pintura em Giverny, que é onde Monet, eu tenho paixão pelos impressionistas, essencialmente por Monet, onde Claude Monet conseguiu finalmente obter a sua fama, já com 60 anos. Já lá fui 2 vezes e numa das vezes convidaram-me à Fundação Claude Monet, ia haver um concurso de pintura e convidaram-me, na altura até me disponibilizaram os pincéis, disse que eu não tinha levado nada, para participar nesse concurso e recebi uma menção honrosa. Em 2006. Sim, exatamente. Mas também sei, como vê, também estudei bastante sobre si, Estou a ver que esta sim. não foi a sua primeira distinção, porque já teve uma ou outra, e aí em escrita, com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade a sua escrita já era premiada. Pois foi num concurso da Rádio Nacional. Eu já não me lembro qual é que foi a estação, mas foi um concurso que tinha que ser sobre uma história de animais. E ganhou o meu conto, esteve exposto no Jardim Zoológico. Ainda me lembro da história. E no outro dia encontrei, estava a mexer na empapelada que arrumei lá em casa, e encontrei o conto. Era um animalzinho que vivia muito triste, basicamente vivia muito triste porque era muito esquisito. Tinha umas... Depois na altura o conto chamava-se a Grinalda. Tinha umas florzinhas, umas gipsofilas, pareciam gipsofilas na cabeça. E achava que era muito esquisito, via-se ao espelho. Mas depois foi considerado o animal mais belo daquele jardim que ele habitava, era a Grinalda. E a pequena Sónia queria ser escritora? Agora digo que sim. Eu lembro-me perfeitamente do meu professor de Língua e Cultura Portuguesa na Universidade Católica, a minha formação é de gestão, dizer que eu tinha muitas gavetas no cérebro, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e que eu andava a tentar deixá-las fechadas, e quando uma queria abrir, mas quando elas iam abrir todas, isso seria impossível eu continuar na minha área. Enfim, eu ria-me, mas ele tinha razão. A nossa convidada de hoje escreveu, daqui a pouco vamos conhecer melhor, e nós desafiámos quem passava na rua a ler. O resultado foi este. A ti, meu grande amor, quis dedicar o texto, o livro perfeito, mas agora, doente, vivo num tormento de não conseguir terminar a minha obra a tempo. Fiz muito nesta vida, mas não consegui proclamar o meu grande amor por ti. E agora, corro contra o tempo. Se não conseguir dar a conhecer ao mundo o meu imenso amor por ti, Terei que cá voltar e terminar o que comecei. Amo-te, como o amor nunca pensou poder amar. ainda hoje partilho com meu irmão Antônio a sua dor por ter deixado o grande amor da sua vida, Quitéria. Na vida, não devemos esperar pelo momento perfeito. O momento certo está, muitas vezes, próximo. Mas na busca da perfeição, não nos apercebemos de aquele momento. O momento para atuarmos está muito próximo. E esperamos. Amo-te, Gui, minha rainha. Mas agora, sei que não te vou poder demonstrar como realmente desejaria. O tempo urge, e esta ainda não é a sociedade que permitirá mostrar o meu amor na sua plenitude. Agora sei que vou voltar. Duvidei. Mas agora sei que é possível e apenas descansarei quando puder e conseguir proclamar o meu amor por ti. Sónia, já ouvimos a sua obra, mas agora queremos ouvi-la falar sobre a obra. O que é que conta O Segredo? Família Jardim, um romance histórico que passa por Cabo Verde, Portugal, França. O que é que conta este livro? É um romance que tem por base, como eu disse, a história da família Jardim. Mas é um romance com uma abrangência maior porque passa pela história de Cabo Verde, desde a sua descoberta. Relata imensos factos históricos que ocorreram em Cabo Verde, muitos esquecidos, que estavam esquecidos em bibliotecas, porque esse romance foi construído com uma forte base documental e de pesquisa. Andei por França, por Portugal, todos os arquivos, Coimbra,
Cabo Verde também, bibliotecas, ministérios, etc. E é um romance que, no fundo, tem três segredos que, sem saber, quando comecei a pesquisa, comecei a ver que estavam relacionados com esses segredos, estavam relacionados com factos, com pequenas frases que às vezes a minha avó deixava escapar, entre aspas. Havia ali qualquer coisa. Quando íamos a Cabo Verde, eu falava imenso com a minha avó. A minha avó era uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito independente, uma pessoa respeitada por toda a gente. Se falar nhanhanita em Cabo Verde, em qualquer ilha, quase toda a gente, talvez a minha geração já não tanto, a geração mais nova não tanto, mas sabiam que era nhanhanita. Era uma pessoa com os grandes conhecimentos, uma pessoa muito especial. Até dizem que ela tinha, e acredito que sim, um dom especial. E então são esses três redes, essa teia, esses três segredos, essa teia que depois vai culminar no desvendar do segredo final. Acha que a sua avó tinha muito mais segredos além desses? Sim, e tenho pena de... Ela acompanhou a criação deste livro com muita satisfação, mas o destino quis que ela falecesse na altura em que eu terminei. Portanto, ela já não viu o lançamento. Mas acredito que... E na família há muitos segredos. Eu, quando vou a Cabo Verde, não consigo estar quieta. Eu raramente consigo estar quieta porque aparece sempre alguém que menciona qualquer coisa sobre a família e é logo o puxar do fiozinho que eu... Dessas fontes que referiu, obviamente que as fontes familiares, vou colocar à parte da próxima pergunta, a qual é que se sente mais grata? Sinto muito grata à minha avó por ter sido... Eu sempre tive os meus avós, é um fator que eu tenho pena, digamos assim. Os avós sempre estiveram longe, mas os meus pais suprimiram sempre essa falta dos avós, tanto do lado materno como paterno, porque a minha avó viajava muito, vinha cá muitas vezes a Portugal e pela Europa, mas tinha aquele espírito que o cabo-verdiano tem, que é a terra é Cabo Verde e com muita dificuldade saem de Cabo Verde. São, digamos, obrigados a sair de Cabo Verde, aquele eterno dilema de partir com uma enorme vontade de ficar. Então a minha avó regressava sempre a Cabo Verde e nunca a conseguimos convencer a ficar cá. Mas, além da minha avó, me lembro-me do Museu do Ar, que obtive também informações muito preciosas, as pessoas a quem solicitei, ou as bibliotecas, também já me conheciam, tanta frequência, não há assim uma... Claro que agradeço essencialmente à minha avó por me ter incutido. Sónia, quando se faz uma investigação deste género, que dura 13 anos, e é bom sublinhar, 13 anos, eu suspeito que se tropeça em muito mais histórias do que aquelas que andamos à procura. Sim, sim. O que é que fez às outras? As outras, uma dessas histórias é a base do novo romance. É mesmo. Quando puxei, disse, está aqui matéria... Já lá iremos, mas vamos continuar mais um pouco ainda neste primeiro segredo. Sim. Depois da edição em Portugal e em Cabo Verde, seguiu-se Paris. É verdade. Esperava este caminho? Não, de todo, não. A primeira edição esgotou e a segunda edição foi lançada em Paris, convite de um patrocinador na Embaixada de Cabo Verde em Paris e pronto, e agora ganho asas para voar novamente. Bem. Este livro já foi considerado uma nova forma de fazer ou de escrever a história das Ilhas de Cabo Verde. Enquanto eu escrevia, pressentia que isso podia estar a acontecer? Pressenti em várias fases, passa a modéstia, e pressenti porque havia determinados factos históricos, como eu referi, que estavam esquecidos, muitos até perdidos. E o cabo-verdiano, sendo um povo de ilhas, tem ânsia e é um povo muito interessado. Cabo Verde são extremamente inteligentes e muito interessados. Isto é como se fosse o livro, como eu sinto os livros que são grande riqueza e me dão muito prazer, lá também. Lá o lançamento foi uma coisa excepcional.
crianças com 9, 10, as filas, toda a gente queria comprar o livro. E eu, por exemplo, depois ia em passeios e apanhava aqueles táxis coletivos e lá sempre ia alguém a ler o livro. Isso dá um gozo, Claro. uma satisfação. Claro. São 5 séculos de história, das Ilhas de Cabo Verde à volta de uma família, a família Jardim. Vamos agora conhecer alguns dos rostos de que este livro fala. Sónia, como é que foi conhecer o rosto, mais do que a história, o rosto de todas estas pessoas, ou de tantas destas pessoas? Foi muito gratificante, porque é saber realmente de onde vimos, quem foram, e tudo tem um rosto. Consegui obter os rostos de quase todos os meus antepassados que estiveram em Cabo Verde. O meu trisavô, António Leite Pereira Jardim, que foi juiz de direito na comarca de Barlavento, em Cabo Verde. Eu sou do ramo Jardim, o apelido Jardim remonta ao século XVIII. José dos Santos Pereira Jardim iniciou o ramo da Figueira da Foz e Francisco dos Santos Pereira Jardim iniciou o ramo de Coimbra, a que eu pertenço. António Leite Pereira Jardim, como disse, foi lá juiz. Também tenho aí, sem ser o ramo Jardim, tenho António Luís Delgado, que era o maior proprietário em Cabo Verde, também meu trisavô. Era conhecido pelo benemérito proprietário, porque ajudava todas as pessoas em Cabo Verde. Conseguiu implementar importantes medidas preventivas no controle da varíola e da lepra. Quando houve o surto de lepra em Santo Antão, era a única pessoa que entrava nas casas de pessoas afetadas para tentar curar. Ele tinha vastas bibliotecas com tratados de ciência, isso lá em Santo Antão, nas suas casas, e tinha conhecimentos que as outras pessoas não tinham. Recorriam muito a ele. Nas alturas de fome, também nos anexos ele recebia as pessoas para tentar suprimir as necessidades. Havia pessoas que não tinham de todo, nem água na altura da seca. Ele tentava sempre ajudar as populações, de tal forma que era o presidente da Comissão de Assistência às pessoas desfavorecidas lá em Santo Antão. Era um grande empreendedor, desenvolveu uma obra que até atualmente os engenheiros atuais não sabem como é que ele conseguiu mandar construir, desenhou um túnel, uma conduta de água com 6 km, e estamos a falar em trajetos de orografia muito complicado, porque é a Ilha das Montanhas. Foi ele que desenvolveu o sistema hidráulico, todo o sistema hidráulico em Cabo Verde, com a inclusão de várias minas de água. Cabo Verde não, em Santo Antão. Era um empreendedor. Também vem a história toda dele, vem a história de Cipriano Jardim, que era irmão do meu trisavô, António Leite Pereira Jardim, que foi também um precursor da aeronáutica portuguesa. Foi ele que inventou o aerostato mecânico dirigível, que lançou o balão Jardim e fez demonstrações que foram muito elogiadas em Sorbonne. Lançou o balão do Jardim das Tulherias, que voou até Fontainebleau. Fala com justificado orgulho. Da sua família. Mas, para além disso, fala também com uma paixão sobre Cabo Verde que
me deixa na dúvida. É uma segunda pátria para si, Cabo Verde? Eu costumo dizer que Portugal é a minha pátria e Cabo Verde é a minha mátria. Eu tenho mesmo que eu não acredito que, mesmo que se não tivesse este passado todo em Cabo Verde, aquela terra é mágica, eu sinto mesmo um chamamento e tenho cada vez mais aquele dilema do cabo-verdiano, o ter de partir com vontade de ficar. Eu estive lá agora em maio e junho e foi muito difícil. Meu filho chorava compulsivamente e tem uma malinha lá pronta, que ele tinha o sonho de começar agora o primeiro ano, primeira classe, lá em Cabo Verde. Começou agora cá em Portugal. E custou-me imenso vir. O meu marido também é um apaixonado por Cabo Verde. Não sei se até mais do que eu, ou mesmo. Portanto, eu tenho aquele chamamento. Tem um chamamento, e é um chamamento que se reflete na sua obra. Escreveu A Família Jardim, o Segredo, uma ação que passa por Cabo Verde. O seu segundo romance, que também tem segredos, a ação decorre em Cabo Verde. E pelo meio ainda teve tempo para criar o Seti, que é um aventureiro inventado para tripular histórias infantis, e a ação decorre onde? Em Santo Antão. Em Santo Antão. Quem é que é este pequeno herói? É uma menina. É uma menina, ou melhor, é sexo feminino. Depois, ao longo da história, vai ver se é menina, o que é se é um animal, se é uma planta, se é... Pronto. É um aventureiro. É, assim, e é um livro, digamos, infantil, que me deu imenso prazer porque as ilustrações fui eu que também as fiz, mas não se limita ao público infantil, porque são lá retratadas as vivências e tradições de Cabo Verde, muitas das quais esquecidas ou não conhecidas pelas gerações atuais. E é um livro que vai fazer rir e chorar, um bom entretenimento para pais e filhos. Um livro que lhe permitiu juntar, não a investigação, mas as outras duas paixões, a escrita e a pintura, neste caso. Também tem alguma a ilustração. investigação. Também tem. Não tão aprofundada, não, claro, mais qualquer, leve. enfim, estarão as três, mas de uma forma mais visível, claramente visível, duas, a escrita e a Exatamente. pintura através da ilustração. Exato. Quando escreve e quando pinta, a Sónia retrata o mesmo mundo, ou sente que há um mundo retratado pela Sónia escritora e um mundo retratado pela Sónia pintora? São muito próximos esses dois mundos, são muito próximos, porque até na escrita passo alguma informação sobre pintura e na pintura passo também, pinto muito Cabo Verde, está tudo muito próximo, não são mundos diferentes. Pelo menos é aquele mundo que me dá um grande prazer e que gosto de partilhar e vejo que as pessoas também gostam de os ver. Vai partilhando o seu talento, publicando obra e também publicando na internet, porque as suas crónicas e as suas poesias são na internet, que encontram uma plataforma de difusão. E sei, por exemplo, que se nos desse o privilégio de nos ler Sim, algo com que escreveu certeza. dedicado a Cesária Évora. Com certeza. É um poema que se chama Cesária Évora, Inocência Escondida. Inocência escondida desafiava a vida, na voz a sedução, nas mãos a proteção. Os amores e desamores, a conquista dos louvores. Adeus, New Morning vazio, bom dia, Miss Perfumado Red Hot and Rio. Dizia sabiamente, primeiro bebe-se o fel, depois o mel. Acrescentava acertadamente, deitamo-nos ricas e acordamos pobres. Pobres ficámos quando nos deixaste. Foi a minha homenagem à Cesária. Foi publicado no Magazine Cultural Esquina do Tempo, que é um magazine de um antropólogo cabo-verdiano. Tem sido muito elogiado e Cesária era a voz, não é, de Cabo Verde, pelo menos a voz feminina. E Inocência Escondida, a Cesária, para quem não sabe, teve uma vida muito, muito difícil. Teve anos de grande desalento, em que ela nem sequer saía de casa por tristeza, mesmo depois já de uma certa fama em Cabo Verde. Foi mais uma das cabo-verdianas que se viu obrigada a sair das ilhas com muita pena. Depois viu ainda em França, teve que enfrentar, eu refiro aqui o New Morning vazio, a sala New Morning por 2 vezes vazia. O apogeu veio com o disco Miss Perfumado, depois conseguiu Red Hot and Rio, gravou com Caetano Veloso e Sakamoto para este disco.
Mas foi uma pessoa que eu acredito que, e como quase quando muitos artistas, que partiu com aquela sensação de não ter conseguido cumprir aquilo que ela se tinha proposto. Ela, mesmo depois de já ser operada às coronárias, e com indicação médica e com o agente, toda a gente a dizer preparar, ela sentia que tinha que continuar para provar que tinha passado aquela fase toda. Ela passou por fases mesmo muito complicadas e foi uma pessoa extremamente esforçada, e muitos dos seus temas, o famoso Saudade, é um grito ao que o povo cabo-verdiano passou e para São Tomé, e que ela também sentiu muitas vezes todas essas dificuldades a nível pessoal, a nível familiar. Foi uma grande batalhadora, aquela voz, é Cesária, é Cid, é diva e será sempre onde ela Sónia, estiver. não lhe ocorre publicar o que escreve em poesia? Já me desafiaram, por acaso já me desafiaram, mas, como eu costumo dizer, vou depressa, mas tenho que ir devagarinho. Mas a crónica dá muito prazer e sai assim espontaneamente, às vezes vai saindo. Hoje o que é que lê? Hoje o que é que eu leio? Gosto de ler, eu sou capaz de ler um livro em 2 noites. Sou viciada, às vezes estou exausta, mas entro no livro e fico naquela ansiedade. Adoro livros. Recentemente li O Enigma de Paris, de Pablo de Santis, que é um autor argentino. Deu imenso gozo, porque a ação decorre-se na Exposição Universal de 1889 em Paris. O meu trisavô esteve na Exposição Universal de 1900, mas é a construção da Torre Eiffel. É um livro de detetives, são 12 detetives, em que um é assassinado, depois há um relacionamento, há vários crimes, pensa-se que é em série, mas pronto, é o desvendar, é o mistério até ao fim. Li também, semana passada, A Estranha Viagem do Sr. Darley, que também é um livro. São livros que têm em comum, claro, o passado. Eu vou a uma livraria e começo a ler a primeira página, se entro dentro do... Não vou não vou pelo livro do destaque. Sim. Pronto, abro. Se entro dentro do livro, pronto, já vai para casa. Foi o caso deste que nos traz como sugestão de leitura? Sim, Chuva Braba. Chuva Braba é de Manuel Lopes, é o primeiro romance de Manuel Lopes. Essa é a edição original, de 1956. Manuel Lopes foi o criador, juntamente com Baltasar Lopes da Silva, da revista Claridade. Deram origem ao famoso, o marco do movimento literário em Cabo Verde, os Claridosos. É um livro que representa a esperança dos cabo-verdianos naquela chuva milagrosa que permitirá permanecer na terra, o eterno dilema, como eu já falei, de partir com vontade de ficar. Representa o orgulho o orgulho dos cabo-verdianos e a forma que arranjam para contornar as dificuldades decorrentes da falta de chuva, sempre com a enxada à espera que a chuva venha. E é um livro também engraçado, que o personagem principal, o Manequim, tem passagens muito interessantes. Ele é convidado pelo padrinho Nhô Joquinha para ir para o Brasil, e é o dilema que ele quer ficar, sempre à espera da chuva. Entretanto, identifico-me plenamente com esse livro, porque a ação decorre-se no meu sítio, digamos, em Santo Antão, na Ribeira das Patas, ainda tenho lá uma tia-avó. E ele, entretanto, decide ir, porque vão ao batatal dele e roubam as batatas, então decide ir. Mas no fim vem a chuva milagrosa, a chuva brava, que permite a sua permanência na Terra-mãe. E fica a sua sugestão de leitura. Sónia, foi um prazer conversar consigo. O prazer foi todo meu. Certamente voltará com mais obra publicada. O Mar de Letras chega ao final por hoje. Regressamos com um novo programa e esperamos encontrá-lo por aí a fazer-nos companhia. Até lá.